Boa noite. Espero que todos vocês estejam bem. Espero que todos tenham tido um bom domingo, um bom tempo de descanso à tarde. E espero que todos vocês estejam com as forças renovadas no Senhor, né, como vimos hoje pela manhã. E gostaria então de iniciar mais essa transmissão de compartilharmos aí a palavra de Deus com os queridos irmãos, ainda que longe. Espero que isso esteja chegando ao fim, né, e que não se prolongue mais essa questão dos vídeos, mas que breve nós possamos estar juntos fisicamente para poder louvarmos e bendizermos ao nosso Deus. E como já tem sido de praxe nas nossas transmissões, eu quero deixar a letra de um hino com os irmãos. E o hino dessa noite que eu pensei e gostaria de deixar com os irmãos é o hino 321 do Voz de Melodia. Voz de Melodia 321, com o título Seu Caminho é Perfeito. Tem 2 estrofes e um estribilho. Seu caminho é perfeito. A letra diz assim: quando nos cercar o mal, se rugir o temporal, em Jesus vou confiar, Ele nunca vai falhar. Quando a dor ou a aflição vem turbar o meu coração, é preciso confiar e nunca duvidar, pois é perfeito o seu caminho. Nem sempre entenderei, porém o seguirei, pois é perfeito o seu caminho. Faze, ó Deus, de mim um vaso puro, sim. Erros Deus não faz, pois me dá paz. Quando fraco me sentir e o mundo me oprimir, e pesar a minha cruz, crê somente, diz Jesus, quer nas trevas, quer na luz. Sempre perto está Jesus, perto e pronto para salvar, se nele confiar. Pois é perfeito o seu caminho, nem sempre entenderei, porém o seguirei. Pois é perfeito o seu caminho. Faze, ó Deus, de mim um vaso puro, sim. Erros Deus não faz, pois me dá paz. Mais um hino, né? Dentre vários que nós temos visto, com uma letra muito bonita, que nos lembra que os caminhos de Deus são perfeitos, Deus não erra, não falha, e nós podemos confiar nesse Deus perfeito, nesse Deus que, mesmo quando nós não entendemos, continua agindo ao nosso favor. Então, que essa possa ser uma verdade na nossa vida, não apenas para cantar, mas para viver também. Então, mais um hino que nós podemos meditar um pouquinho na letra. Assim, quando nós estivermos juntos, né, a gente pode cantar com mais vigor, realmente pensando e considerando aquilo que nós temos cantado. Muito bem, nós vamos então para um momento de estudo da Palavra de Deus, e eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias para o livro de Ruth, capítulo 2. Ruth, capítulo 2. Nós vamos continuar o nosso estudo no livro de Ruth. Então você pode abrir lá para Ruth, capítulo 2. Eu não vou fazer a leitura do texto todo agora, nós vamos lendo conforme nós vamos estudando os pontos, que eu acho que vai ficar mais fácil, né, para os irmãos, mas eu vou ler só o primeiro versículo e depois nós vamos orar e ver um pouquinho sobre o que Deus tem preparado para nós essa noite. Ruth capítulo 2, versículo 1, nós lemos assim na palavra de Deus. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz.
Vamos orar. Querido Deus, nós agradecemos, Pai, pelo grande privilégio que temos de chegar à Tua Palavra e poder, Pai, encontrar na Tua Palavra tudo o que nós precisamos para viver uma vida que agrada ao Senhor. Nós agradecemos pelo registro que o Senhor deixou para nós. Um registro fiel, Pai, daquilo que o Senhor espera que nós não apenas conheçamos, mas entendamos e pratiquemos na nossa vida. Que ao estudarmos o segundo capítulo desse livro, hoje, nós possamos, Pai, entender as verdades que o Senhor tem preparado para nós e que nós possamos ser fiéis àquilo que nós temos aprendido. Que o Teu Santo Espírito esteja falando, Pai, a cada coração. É isso que eu oro no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Então nós vamos continuar com o capítulo 1 de Ruth, o capítulo 2 de Ruth. Nós estudamos no domingo passado o capítulo 1 e a gente viu algumas coisas, né, sobre essa história. A história que passa no livro de Juízes, uma família de Belém que, devido à fome, foge para as terras de Moabe. Mas ali em Moabe, tanto o marido, né, Elimeleque, quanto os filhos, Malom e Quilion, acabam falecendo. Fugiram da fome, mas faleceram ali em Moabe e deixam tanto a esposa, que é Noemi, quanto as noras, né, de Noemi, Orfa e Ruth, desamparadas. É o que a Bíblia diz no primeiro capítulo. Noemi ouve então que a fome em Belém acabou e resolve voltar para lá. Só que ela não quer voltar com as suas noras, né? Ela insiste para que as noras voltem para os seus deuses, voltem para a casa dos seus pais em Moabe. Órfã, ela é convencida e volta, mas Ruth não vai voltar. Ruth já está decidida, abandonou os seus deuses, abandonou a sua família passada, né? E agora vai com Noemi aonde quer que Noemi vá também. Então elas vão para Belém e chegam em Belém no início da cega da cevada. É assim que mostra o finalzinho do capítulo 1. No primeiro capítulo, quando nós vimos na semana passada, nós vimos 3 erros. 3 erros que nós devemos evitar em tempos de dificuldade. É lógico que não só em períodos de dificuldade, mas principalmente em períodos de dificuldade. 3 erros a se evitar em períodos de dificuldade. O primeiro dos erros que nós vimos foi a incredulidade. Elimeleque, quando foge com a sua família, ele não crê que Deus pode prover o sustento para todos eles. Ele não crê que Deus vai cuidar da sua família naquele período de dificuldades. Ele se concentra só na aparência, ele se concentra só no físico e ele se esquece totalmente da parte espiritual. Então esse foi o primeiro erro que nós estudamos, a incredulidade. O segundo erro que nós vimos foi a dissimulação, quando Noemi tenta esconder os seus erros. Ela não quer que as suas noras vão para Belém com ela não quer que elas tenham nenhum tipo de contato ali com o povo de Israel. Ela provavelmente estava com vergonha, né? O que será que o povo vai falar quando me ver voltar? O que será que o povo vai falar quando vê que os meus filhos casaram com mulheres moabitas, né? Uma coisa proibida, uma coisa que não era para ser feita de acordo com a lei. Então ela tenta dissimular, ela tenta esconder o seu erro. E o terceiro e último erro que nós vimos no último domingo foi a questão da amargura. Lembra quando Noemi volta, as mulheres falam, olha, essa Noemi. E ela fala, não, eu não sou mais Noemi. Não me chamem Noemi, me chamem Mara. Eu não sou mais uma pessoa agradável, que é o significado, né, de Noemi, mas eu sou amarga, Mara. Deus, o Todo-Poderoso, me deixou amarga. Foi Ele que fez isso. É de Deus a culpa de eu estar sofrendo, de eu estar amarga desse jeito. Então esses 3 erros nós vimos no domingo passado para que devamos evitar, né, esses 3 erros: a incredulidade, a dissimulação e a amargura. E assim acabou o primeiro capítulo. Lembra? Nós acabamos o primeiro capítulo com uma mulher
amarga, né, que não quer mais ser chamada de agradável, sem esperança nenhuma de que as coisas fossem melhorar. Mas é claro, Deus não quer que nós vivamos desse jeito, fiquemos nesse estado. Mesmo em meio a situações de dificuldade, Deus deseja trabalhar na nossa vida. Deus deseja fazer-nos crescer a cada dia, sermos a cada dia transformados à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o desejo de Deus. Mas Ele não faz isso de uma maneira forçada. Esse crescimento espiritual, né, essa transformação à imagem de Cristo, ela acontece quando nós deixamos Deus trabalhar na nossa vida, quando nós não endurecemos o nosso coração, mas permitimos que Deus trabalhe na nossa vida. Então hoje eu gostaria de, enquanto nós estudamos esse segundo capítulo de Ruth, eu queria destacar três maneiras que nós devemos viver no sentido de permitir que Deus trabalhe na nossa vida. Então, três maneiras que nós devemos viver no sentido de permitir que Deus trabalhe na nossa vida, estarmos aptos, submissos ao trabalho de Deus na nossa vida. A primeira maneira que nós podemos destacar é encontrada nos primeiros 3 versículos do capítulo 2. Então vamos ler juntos os primeiros 3 versículos do capítulo 2 do livro de Ruth. E assim nós lemos na palavra de Deus. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi e chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Então, essa primeira maneira de se viver para permitir ou estar submisso ao trabalho de Deus na nossa vida é viver ou vivendo, né, pela fé. Nós devemos viver pela fé. Logo no primeiro versículo é destacado que Noemi tinha um parente ilustre, né, um dono de muitos bens, é o que diz a palavra de Deus. E ele se chamava Boaz. Então aqui é introduzido um novo personagem na história, parente do falecido Elimeleque, que se chamava Boaz. Mas isso era desconhecido de Ruth até aquele momento. E aparentemente ou não lembrado, ou talvez até propositadamente ignorado por Noemi, a gente não sabe. Mas o fato é que nenhuma das duas, uma não conhecia, a outra talvez não fizesse questão de citar, e elas precisavam dar algum jeito de se sustentar, elas precisavam arrumar alimento de algum jeito para elas duas. Então, ao que tudo indica, no versículo 2, Ruth, de alguma maneira, toma conhecimento da lei que Deus tinha estabelecido para o sustento dos pobres, dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas. Você pode verificar depois, um dos trechos que fala sobre essa lei é Deuteronômio capítulo 24, versículo 19. E ali está estabelecido que eles não eram para cegar tudo, não eram para voltar para apanhar as espigas que tinha caído, os cantos do campo não eram para serem cegados, justamente para essas pessoas, órfãos, viúvas, estrangeiros, pobres, poderem conseguir o seu alimento. Talvez a própria Noemi, né, tenha conversado com Ruth, mas o fato é que Ruth ela toma conhecimento dessa lei. E já que tem essa lei, ela pede para sua sogra, fala: então me deixa ir a algum campo e apanhar alimento para mim e para você. E a sogra dela permite. Lembra, elas estão chegando lá no finalzinho do capítulo 1, no versículo 22, fala que era o início da cega da cevada. Então a cega vai começar, eles vão começar a colheita. Então Ruth ela toma conhecimento dessa lei e ela pede para sua sogra: então deixa eu ir. Ela começa a agir. E
nesse agir é exatamente o viver pela fé. Ela creu na promessa de Deus para o seu sustento. E ela pediu para sua sogra ir para os campos. Veja, ela creu na promessa de Deus e por isso ela agiu de acordo com aquela promessa. Ela não ficou sentada esperando o Senhor fazer chover comida e para ela só esticar a mão pela janela e pegar. Não, ela se levantou e ela foi até os campos. A gente tem que tirar da mente essa ideia de que viver pela fé é viver esperando as coisas caírem do céu. É não mover uma palha e achar que tudo vai se resolver automaticamente sozinho. Viver pela fé é sim crer nas promessas de Deus, mas é fazer aquilo também que Ele ordena. No exemplo de Ruth, Deus tinha provido um meio para cuidar dos necessitados, dos que precisavam. Que era qual? Deixar as espigas, não colher uma parte, não voltar para pegar o que caiu e todas essas coisas. Ele já tinha provido isso. Ele não ia fazer essa comida chegar automaticamente na mesa dos necessitados. Não, as pessoas que tinham necessidade tinham que ir até os campos e pegar aquele alimento. Então, elas viviam pela fé no ponto em que acreditavam na lei de Deus, no cuidado de Deus e iam até os campos para poder conseguir o seu alimento. Elas não ficavam deitadas olhando para o teto. Não é isso que é viver pela fé. Viver pela fé é crer e agir conforme a palavra de Deus. E nota que o viver pela fé resulta em providência divina. O viver pela fé resulta em providência divina. O versículo 3, ele destaca, que por acaso, por casualidade, Ruth acaba entrando em um dos campos de Boaz. E a gente vai ver como isso é vital para o restante da história. Nós vamos ver que de maneira nenhuma isso é um mero acaso, mera sorte. Nós vamos Deus trabalhando em todas as coisas para que Ruth entrasse exatamente naquele campo, naquele período. Mas o fato é que Ruth ela não ia entrar, ela não ia acabar, vamos dizer assim, no campo de Boaz se ela ficasse sentada no sofá da casa dela. Ela teve que se levantar e ela teve que agir. Isso é viver pela fé. Ela creu no que Deus disse e foi fazer a parte dela, vamos dizer assim. E você? Você tem vivido pela fé? Você tem não só crido nas promessas de Deus, na promessa de provisão, na promessa de cuidado de Deus por você, mas você também tem agido de acordo, ou seja, feito a sua parte, como Ruth fez na nossa história. Lembra? Se você ficar deitado na rede da sua casa, só esperando as coisas acontecer do céu, isso não é viver pela fé. Isso é preguiça, isso é vagabundice, vagabundagem, não sei a palavra agora, mas não é viver pela fé. É fazer o que Deus te deu condições de fazer. É agir até o ponto em que Deus permite você agir. A hora que você fez tudo o que você deveria fazer, aí sim você fala assim, eu já fiz a minha parte e agora eu vou deixar Deus cuidar do resto. Eu vou confiar que Deus também vai fazer a parte dele. Isso é viver pela fé e é isso que nós vemos retratado aqui nos 3 primeiros versículos do livro de Ruth. É assim que Deus trabalha na nossa vida, vivendo através da fé, vivendo através de crer nas promessas que Ele fez para nós e, obviamente, fazendo a nossa parte. Essa é a primeira maneira que nós vemos nesse capítulo que nós podemos deixar Deus trabalhar na nossa vida, vivendo pela fé. Mas tem uma segunda maneira que é encontrada nos versículos 4 a 16. Então, olha comigo aí os versículos de 4 até o 16. Versículo 4. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: De quem é essa moça? Respondeu-lhe o servo: Esta é moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela:
Deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Rute: Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: Bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cuja as asas vieste buscar refúgio. Disse ela: Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: Achega-te para aqui e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, ele lhe deu grãos tostados de cereais, ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: Até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as para que as apanhe, e não a repreendas. Então, olha só quanta coisa acontece aqui, né? E esse segundo modo de viver que nós encontramos aqui nesses versículos, eu gostaria de chamar de vivendo pela graça. Nós devemos viver pela fé, mas também nós devemos viver pela graça. Uma definição simples de graça é favor imerecido. Nós recebemos algo que nós não temos merecimento, algo bom que nós não temos merecimento. Favorecer a alguém que não teria condições de obter aquele algo, né, através do seu próprio esforço. Olha só, Ruth, ela é uma estrangeira, ela é viúva e ela é pobre. Em outras palavras, ela não tem direito a nada, ela não tem merecimento nenhum. Ela inclusive reconhece isso no versículo 11 que nós lemos, né? Ela fala para Boaz: Como você me favorece tanto sendo eu estrangeira? Ruth sabia, eu não mereço nenhuma dessas coisas que o Senhor está fazendo comigo. Mas, através de Boaz, Deus derrama a sua graça sobre ela. Ele dá coisas para Ruth que ela não merecia, no sentido de não poder conseguir de outra maneira, a não ser pela graça de Deus. E aqui eu gostaria de destacar alguns paralelos entre as ações de Boaz para com Ruth e as ações de Cristo para conosco. Algumas coisas que caminham juntas aí. A primeira delas é que Boaz tomou a iniciativa. Veja, foi Boaz, lá no versículo 8, que vai e toma a atitude de ir falar com Ruth. É ele que inicia o diálogo, vamos dizer assim, de falar com Ruth. Ele é o dono da vinha que vai até aquela que não tinha direito nenhum dentro do seu campo. E da mesma maneira é Deus, né, que inicia, vamos dizer assim, a busca por um relacionamento para conosco, para com os perdidos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, é o que diz Efésios 2:1. Nós éramos pecadores, é o que diz Romanos 5:8. Nós éramos, inclusive, inimigos de Deus, é o que diz Romanos 5:10. Mas ainda assim, ele tomou a iniciativa. Ainda assim, foi ele que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados, para providenciar a reconciliação entre o homem e Deus.
Não é por acaso que João, na sua primeira carta, né, 1 João capítulo 4, versículo 19, diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então foi Deus que tomou a iniciativa de nos salvar. Não é nada do que nós fizemos, não foi nada do que ele viu de bom em nós, ao contrário, nada do que nós pudéssemos fazer e alcançar de maneira nenhuma o favor de Deus. Mas ele toma a iniciativa. Assim como Boaz tomou a iniciativa de ir conversar com Ruth. A segunda coisa que pode ser traçado um paralelo aí entre Boaz e Cristo é que Boaz ele anima Ruth. Ele reconhece ali nos versículos 10, 11, 12 e 13 até, ele reconhece, ele fala, olha, eu sei da sua história, eu sei das dificuldades que você enfrentou e o que tem te levado a essa situação de vir colher aqui no meu campo, né? Mas ele também sabia, e ele até destaca isso, que ela foi buscar auxílio sob as asas do Deus de Israel. Então é como se ele estivesse dizendo alguma coisa dessa maneira. Não, olha, você veio ao lugar certo. E porque você veio para o lugar certo, Deus não vai te desamparar. Ele não vai te abandonar. Eu sei que as coisas foram difíceis até aqui, mas agora Deus vai te recompensar pela sua fé, pela sua busca, pelo fato de você ter largado falsos deuses para servir ao Deus verdadeiro. Você lembra disso em momentos de dificuldade? Você lembra de buscar refúgio única e exclusivamente no Deus de Israel? Lembrando que Ele é maior do que qualquer uma das nossas necessidades? Lembrando que é Ele que renova o nosso ânimo? É Ele que renova as nossas forças, como nós vimos hoje de manhã? Não importa a situação, não importa o que esteja acontecendo, é só nele que nós devemos nos reanimar, porque é isso que Boaz faz com Ruth e é isso que Deus faz conosco através das suas promessas. Então é mais um paralelo aí. E o outro paralelo que nós podemos traçar é que Boaz supriu as necessidades de Ruth com abundância, mais do que era o normal, né? No versículo 9, a gente viu que Ruth foi permitida buscar água ali com os servos. No versículo 14, nós vimos que ela almoçou com Boaz e com os servos e ainda sobrou comida daquilo que ela tinha para ela, né? No versículo 15, ela tem permissão de pegar as espigas até onde não seria normal alguém no lugar dela colher, né? Fala assim, entre as gavelas, deixa ela pegar. As gavelas eram os feixes, né? Em outras palavras, ela podia pegar até daquelas espigas que nem estavam caídas ainda. E no versículo 16, Boaz fala para os seus segadores, fala, olha, inclusive derruba algumas de propósito. Lembra que a lei não permitia você voltar para buscar as que tinham caído. E Boaz fala, derruba algumas daquelas de propósito para que sobre mais para Ruth pegar. Boaz não precisava fazer nenhuma dessas coisas. Ele não era obrigado a fazer nenhuma dessas coisas que a gente acabou de ver aí entre os versículos 9 até o versículo 16. Mas ainda assim ele fez isso, mostra a generosidade que Boaz agiu para com Ruth. Mostra que através de Boaz, Deus supriu todas as necessidades de Ruth e ainda mais do que ela concebia ou até mesmo merecia. Deus usou Boaz para ser um canal da graça de Deus na vida de Ruth. E assim também é conosco, né? Cristo supre as nossas necessidades, mas não só aquela coisa básica. A palavra de Deus nos diz em Efésios 3:20 que Ele supre mais abundantemente, infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. É essa maneira que Deus faz. Um versículo que me veio à mente quando eu estava preparando esse trecho foi Filipenses 4:19, que diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá as vossas necessidades por Cristo Jesus. E eu gosto muito desse versículo, porque
além da promessa óbvia, né, que nós temos de que Deus vai suprir as nossas necessidades, ele destaca uma coisa bem interessante que é o como Deus faz isso. Ele faz isso segundo as riquezas dele. Não é das riquezas dele, é segundo as riquezas dele. É proporcional ao que ele possui. E o que ele possui? Todas as coisas, tudo, não é mesmo? E é assim, segundo as suas posses, que ele nos abençoa. Veja, existe uma diferença entre você dar das suas posses e dar segundo as suas posses. Vamos dizer que eu receba uma oferta muito generosa. Se eu der somente da minha oferta para alguém, compartilhar da minha oferta com alguém, eu posso pegar lá R$ 1, né, e dar para a pessoa. Falar assim, olha, eu estou dando da minha oferta, da oferta que eu ganhei. Mas se eu dou segundo a oferta que eu ganhei, eu dou de uma maneira proporcional. Ou seja, se eu ganhei de uma maneira muito generosa, uma quantia grande, eu vou compartilhar uma quantia grande. Porque eu estou dando segundo aquilo que eu ganhei. E Deus, em Filipenses, né, o apóstolo Paulo fala que Deus dá segundo as suas riquezas. Então, o que você acha que Deus vai deixar faltar para nós? Ele que possui todas as coisas e compartilha conosco segundo as suas riquezas. O que você acha que Ele vai deixar faltar para os seus filhos? Nada. Absolutamente nada. Tudo o que nós precisamos, Deus vai suprir. Ele não vai deixar nada faltar para os seus filhos. Muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Nota, nós antes éramos estrangeiros, mas agora nós somos herdeiros de Deus. Cordeiros com Cristo, diz a palavra de Deus. E isso é graça. É saber que foi Deus que tomou a iniciativa. É saber que foi Deus que nos resgatou. Que Ele sempre supriu. Sempre supre e sempre vai suprir todas as nossas necessidades de uma maneira muito mais generosa do que nós podemos até imaginar ou, como é o caso da graça, né, merecer. Então Deus quer trabalhar na nossa vida. Ele quer que nós cresçamos e sejamos a imagem do Senhor Jesus Cristo. Mas para isso nós precisamos primeiro viver pela fé, depois viver pela graça e por último, para encerrar esse capítulo, nós devemos viver em esperança. Viver em esperança. Olha o versículo 17 comigo, do capítulo 2. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara e foi quase um efa de cevada. Tomou-o e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado, e também o que lhe sobejara depois de fartar-se. Tirou-o e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra, onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Rute contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse, o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Rute, a moabita. Também ainda me disse, com os meus servos ficarás até que acabe toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua nora Rute, bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim, passou ela a companhia das servas de Boaz para colher até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Então, olha só, vivendo em esperança, Rute, ela, depois de debulhar lá aquilo que ela tinha colhido naquele dia, ela pega a Bíblia, diz quase um efa. Hoje seria alguma coisa com quase 25 quilos. Muita coisa para uma mulher e a sua nora, a sua sogra, né? E quando Noemi vê tudo aquilo,
ela fica, lógico, espantada. Ela vê tudo aquilo de cevada, além de ver a sobra do almoço, né, aquilo que tinha sobrado, que Ruth estava lá dividindo o que tinha sobrado da marmita com ela. Ela pergunta: de onde veio tudo isso? Aonde você foi? Aonde você colheu tudo isso? Noemi fica espantada porque ela sabia que aquela quantidade de comida não era normal de uma pessoa que vai aos campos colher. Aquilo era muito mais do que o normal para aquela situação. E aí Ruth conta para ela. E quando Noemi ouve que era no campo de Boaz, ela bendiz ao Senhor. Noemi, né? Ela fala: bendito do Senhor que não deixou a sua benevolência. Noemi, ela reconhece que aquilo de modo nenhum foi uma coincidência, foi o acaso. Ela reconhece que o Senhor estava trabalhando em toda aquela situação para poder cuidar dela, né, Noemi, e também de Ruth. Ela reconhece que Deus não havia se esquecido delas. Então nota, a amargura começa a passar. De fato, de amargurada, Noemi agora ela é abençoada, né? A sua esperança ela é renovada no Senhor. A esperança dela, claro, está no Senhor, mas ela é materializada, vamos chamar assim, na pessoa de Boaz. Primeiro, por quem Boaz era. Ela fala para Ruth, né? Olha, ele é um parente chegado. Ele é o que tem direito ao resgate da propriedade, das posses do meu falecido marido Elimeleque. Então, de certo, quando Elimeleque sai de Israel e vai para Moabe, ele deve ter hipotecado ou coisa do tipo as suas posses, as suas terras, os bens. E agora que as mulheres voltam, elas não têm condições de reaver. Mas ela fala, ele tem. E ele pode fazer isso. Então a sua esperança está ali em quem era, na pessoa de Boaz, em quem Boaz era. Também naquilo que Boaz fez. Noemi olha para tudo aquilo, né? Toda aquela generosidade que Boaz havia usado para com Ruth, que tinha feito bem para Ruth e, consequentemente, também tinha feito bem para ela, Noemi. E ela tem as suas esperanças renovadas depois de ver aquela atitude. Pensa só, né? Noemi deve estar pensando, ia ser ótimo, ia ser muito bom se um homem generoso como Boaz conseguisse reaver as posses do meu falecido marido, né? Então, não só quem Boaz era, mas o que ele fez, né? A maneira como ele agiu. E por último, sobre o que ele falou. Quem Boaz era, o que ele fez e o que ele falou. Ele orienta Ruth a permanecer no seu campo até o final da colheita. Ele fala, não vai para outro campo, fica aqui. Isso é uma garantia, basicamente, de que Ruth ia estar suprida durante os próximos meses, até o final da cega, da cevada, diz a palavra de Deus, e do trigo. Então, vocês não precisam se preocupar com a questão do seu sustento ainda por um bom tempo. Então, aquilo renova as esperanças de Noemi. Eu e você, nós também devemos ter as nossas esperanças renovadas em Cristo. Por quem Cristo é, né, o Deus homem, o Deus encarnado, o nosso Salvador. Por o que Cristo fez, que veio, se humilhou em forma de servo e morreu a morte de cruz para pagar os nossos pecados, e pelo que ele falou, ou seja, a sua palavra, a palavra escrita, a palavra de Deus, a Bíblia. Quem Cristo era, o que ele fez e o que ele disse. Essa é a nossa esperança, é ali que nós temos a nossa esperança renovada. E essa esperança não é um tomara que dê certo, não é um vou torcer para dar certo, vai que. Né? Não, essa esperança é uma certeza, é algo que nós podemos confiar a nossa vida de que vai dar certo, vai acontecer como Cristo falou. As coisas não vão fugir ao seu controle, elas não vão fugir do seu propósito. Então, nós podemos e devemos viver nessa esperança, porque é uma esperança que está
baseada, firmada em Jesus Cristo, não na minha própria vontade, não no meu próprio pensamento, não nas minhas próprias forças, mas em Jesus Cristo. E é por isso que nós devemos viver em esperança. Então, para concluir aqui, Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, ele diz que foi mediante a ressurreição de Cristo que nós fomos regenerados por Deus para uma viva esperança. E aí, fazendo a ligação entre esses dois capítulos, é só através dessa esperança que nós podemos ter a amargura transformada em gratidão, que nós podemos ter a incredulidade transformada em fé e que nós podemos ter o nosso desespero transformado em esperança. Porque Cristo ressuscitou, deu a sua vida por nós e hoje está vivo, intercedendo por nós. Por isso nós podemos ser gratos, nós devemos viver gratos a Deus, nós devemos viver pela fé, pela graça, devemos viver em esperança, para que Deus possa moldar as nossas vidas e que cada dia nós sejamos transformados à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero perguntar para você, como você tem vivido? Como você tem deixado Deus trabalhar na sua vida em tempos de dificuldade? Todos os tempos, óbvio, mas pensando especificamente em tempos de dificuldade, como Deus tem trabalhado na sua vida? Você tem permitido? Você tem vivido pela fé? Você tem vivido pela graça? Você tem vivido em esperança? Peça para que o Espírito Santo de Deus sonde o seu coração e aponte ali onde você não tem permitido Deus trabalhar na sua vida. Mas talvez você está escutando essa mensagem e você não tem fé, você não é objeto da graça de Deus e você não tem esperança no mundo. Você ainda está em desespero, ainda está em incredulidade, ainda está em amargura. E eu gostaria de te falar, você não precisa viver assim. Você pode viver uma vida de gratidão. Você pode viver uma vida de esperança. Você pode viver uma vida de fé. Basta que você reconheça os seus pecados, se arrependa dos seus pecados e coloque a sua fé em Cristo Jesus. Peça para que Deus perdoe os seus pecados e coloque a sua confiança única e exclusivamente no sacrifício de Cristo na cruz. Se você não fez isso ainda, hoje é o dia aceitável. Hoje pode ser o dia da sua salvação, onde você pode ter a certeza da vida eterna. Então, não demore, medite nessas coisas, pensa no que você acabou de escutar e entregue a sua vida para Cristo. Se você já fez isso, como eu falei, deixe o Espírito Santo trabalhar e veja como você pode melhorar o seu viver para Deus. Como você pode melhorar ou deixar Deus trabalhar na sua vida. Vamos orar. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor pela sua palavra. Agradecemos, Pai, porque ela é viva e eficaz. Nós agradecemos ao Senhor porque na sua palavra e na pessoa do Senhor Jesus Cristo que nós temos esperança. Em que nós podemos deixar o nosso desespero e a nossa amargura de lado e viver com gratidão ao Senhor, viver uma vida de fé no Senhor Jesus Cristo, sabendo, Pai, que isso é uma certeza que nós temos, é uma certeza da vida eterna, é uma certeza de que o Senhor vai julgar esse mundo, é uma certeza de que nós estaremos com o Senhor, reinando eternamente quando o Senhor vier e estabelecer o seu reino. Nós rogamos ao Senhor, Pai, que o Senhor esteja falando conosco através da sua palavra, que através do livro de Ruth nós possamos aprender a como deixar os nossos medos e os nossos pecados para trás e viver de uma maneira que agrada ao Senhor. Que nós possamos aprender a crescer espiritualmente, a sermos transformados diariamente à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda a viver na dependência única do Senhor e não de nós mesmos. É o que eu rogo no nome santo do Senhor Jesus. Amém.
Muito obrigado, irmãos, pela sua atenção. Mais uma vez, saudades cada dia maior, né? Orando para que realmente 3 de maio possa acabar o decreto e nós possamos voltar a nos reunir. Espero que todos os irmãos estejam bem, espero que todos os irmãos estejam na paz do Senhor. Continuo orando por vocês e qualquer coisa podem contar comigo, podem me procurar. Ok? Tenham todos uma boa noite, um bom descanso e uma boa semana. Até mais.